Você já se sentiu esquecido? Já teve a sensação de que tudo está desmoronando? Mesmo acreditando estar fazendo o certo? Pois é, foi exatamente assim que José se sentiu. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso por um crime que não cometeu. E ainda assim, ele nunca desistiu. Nunca desistiu. Hoje você vai descobrir como Deus transformou o sofrimento de um jovem sonhador em um propósito que mudou o destino de uma nação inteira. Fica até o final, porque a última frase dessa história vai mudar a forma como você enxerga as suas próprias lutas. José, o sonhador, um jovem com um coração puro, mas com um destino que o mundo inteiro tentaria destruir antes de se cumprir. Tudo começa quando José, o filho amado de Jacó, ganha uma túnica colorida, símbolo do amor do pai, mas também do ciúme dos irmãos. Ele sonhava alto, literalmente. Sonhava que um dia todos se curvariam diante dele. E esses sonhos, ao invés de inspirar, despertaram o ódio. Um dia, tomado pela inveja, seus irmãos o jogaram num poço e o venderam como escravo para o Egito. A partir dali, José deixou de ser apenas um jovem pastor e começou a trilhar o caminho de um homem destinado a mudar a história. O Egito o receberia como um escravo, mas o mundo o conheceria como um líder. Mesmo longe de casa, José não perdeu a fé. Trabalhando na casa de Potifar, um oficial do faraó, ele mostrou caráter e dedicação. Tudo o que tocava prosperava, e logo se tornou o administrador da casa. Mas a esposa de Potifar o desejava, e quando José recusou suas investidas, ela o acusou falsamente. O jovem inocente foi jogado na prisão. Imagina só, depois de fazer tudo certo, ser traído de novo. Mas é nesse ponto que a história muda de cor. José não reclamou, não desistiu. Na tela escura, ele interpretava sonhos e era através dos sonhos que Deus preparava seu resgate. 2 prisioneiros sonharam, e José revelou o futuro deles. Um morreria, o outro voltaria ao palácio. E foi ali, entre as paredes frias, que o destino começou a se mover de novo. Anos se passaram, até que o faraó teve sonhos que ninguém conseguia decifrar. Então o copeiro, o mesmo homem que José ajudara na prisão, lembrou-se dele. Chamaram José, sujo, cansado, mas com os olhos cheios de fé. Ele interpretou os sonhos do rei: 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. O faraó, impressionado, o colocou como governador do Egito. Do cárcere ao trono, um salto que só o propósito pode explicar. José se tornou o homem mais poderoso depois do rei. Sob sua liderança, o Egito prosperou e o povo foi salvo da fome. Mas o maior teste ainda estava por vir, quando seus irmãos, famintos, chegaram ao Egito, sem saber que pediam comida ao próprio irmão que venderam. O reencontro é uma das cenas mais emocionantes da Bíblia. José poderia ter se vingado, poderia ter feito justiça com as próprias mãos. Mas em vez disso, chorou, revelou quem era e perdoou seus irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, ele disse. Essa frase ecoa até hoje como uma das maiores lições de fé e perdão. José não apenas salvou sua família, mas também a nação inteira. Ele provou que o sofrimento pode ser o solo fértil do propósito, e que quando Deus escreve a história, nem a prisão, nem a traição, nem a dor podem apagar o final que ele planejou. A história de José nos ensina que sonhos de Deus não morrem, apenas amadurecem. Que mesmo quando o mundo tenta te enterrar, Deus está apenas plantando você. E que o verdadeiro poder não está em governar um império, mas em perdoar quem te feriu. José, o sonhador, foi de escravo a governador, de esquecido a exaltado e de traído a salvador. Porque, no final, os sonhos de Deus se cumprem mesmo quando parecem ter sido arrancados de nós. A história de José é mais do que um relato antigo, é um espelho para a nossa própria jornada. Às vezes Deus nos coloca no poço não para nos enterrar, mas para nos preparar. José foi rejeitado, esquecido, humilhado, mas em cada lágrima Deus escrevia o propósito. Então, se hoje você está passando por algo que não entende, lembre-se: os sonhos de Deus não morrem, apenas amadurecem. E quando o tempo certo chegar, ninguém vai conseguir impedir o que Ele preparou para você. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar. Deus transforma dor em destino.